Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Sementes de Esperança. E sempre a gente se sente assim, muito honrado em receber aqui entre nós o Padre Paulinho Amaral, porque eu costumo brincar que sempre a gente tem o que aprender com esse padre, um padre ainda tão jovem, mas que procura estar bem atualizado sobre tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Padre Paulinho, aqui conosco no nosso estúdio e chegando na casa de todos aqueles que estão acompanhando o programa conosco. Hoje a gente sabe que não é mais só pela TV Paraná, mas também pelo YouTube. Então sabe Deus onde estamos chegando nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Cidinha. Muito prazer estar novamente com você, com todos aqueles que acompanham o programa. Outra vez aproveito a oportunidade para parabenizar pela iniciativa, que já encaminha para o seu 8º ano. E é uma forma que nós temos de evangelizar, mas também de contribuir na formação das pessoas, né? Eu acho que é cultura, é religião, é oportunidade de crescimento para nós e para quem acompanha. Então, muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Como eu comentei com você, a gente gravou em outros tempos aí um programa falando mais de atualidades, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais um assunto que acredito que também é bastante oportuno. Nós sabemos que uma grande herança que o Papa Bento XVI nos deixou, que foi o Ano da Fé, que ele instituiu aí em outubro de 2012, né, para ir até novembro de 2013. Aí, com a renúncia dele, a vinda do Papa Francisco, muita gente ficou meio assim, mas esse Ano da Fé ainda está vigorando? Não está? Parece que ficou meio que apagado, meio sufocado diante dos últimos acontecimentos. Então, vamos falar um pouquinho, o Ano da Fé continua vigorando? O Ano da Fé continua, né? Entra no seu momento aí, talvez mais substancioso, né? Desde o dia 11 de outubro de 2012 até o dia 24 de novembro de 2013, a solenidade de Cristo Rei do Universo. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, convocou o Ano da Fé basicamente por 2 motivos, né? E ele, inclusive, escreveu uma carta apostólica chamada Porta Fidei, né? A Porta da Fé. E quais são esses 2 objetivos? O primeiro, comemorar os 50 anos do início do Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi entre o ano de 1962, 11 de outubro de 62, até 8 de dezembro de 1965. Portanto, nós estamos comemorando os 50 anos do início e da realização do Concílio Ecumênico Vaticano II. E o segundo motivo para a convocação do Ano da Fé foi a celebração dos 20 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo foi promulgado também no dia 11 de outubro de 1992, portanto há 20 anos, e nós comemoramos com esses 20 anos, né, um fruto do concílio que foi o Catecismo da Igreja Católica, né? O catecismo foi um pedido quando o Papa João Paulo II, o Beato João Paulo II, quase canonizado, né? Está perto, é a canonização do Beato João Paulo II, quando ele reuniu os bispos em 1985 para celebrar 20 anos do final do concílio. O concílio tinha terminado em 65, em 85 o Papa convocou um sínodo extraordinário para refletir um pouco sobre os 20 anos do concílio. Desse sínodo, nós tivemos como resultado o Catecismo da Igreja Católica. O secretário do sínodo, o relator do sínodo, quer dizer, o homem que mais trabalhou no sínodo para que se chegasse ao catecismo, foi justamente o cardeal Ratzinger, que é agora o Papa Emérito Bento XVI. Então, são 2 acontecimentos muito importantes. É claro que o concílio, acima de tudo, né? Estamos aí comemorando 50 anos do início da realização. E o catecismo já como um fruto do concílio. E por que a fé? A igreja vive da fé, né? Se nós temos uma contribuição a dar ao mundo, é chamar as pessoas a fazer a experiência de Deus, a fazer a experiência de fé. Quando fala de fé, Cidinha, às vezes a gente fica pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não tenho fé, eu não tenho religião, né? Aliás, eu até acho, tem gente que diz, né, que as religiões e a fé
elas são causas de violência, de fanatismo, de fundamentalismo, de exploração econômica. Para que ter fé? Eu sempre gosto de lembrar. Fé é uma experiência, evidentemente, de Deus que nós fazemos, mas é antes uma experiência humana. Dentro da palavra confiança está a palavra fé. Fides, confiança. Veja bem, quando você chega em casa para almoçar, se você tem alguém que faz o seu almoço, tem uma funcionária, você chega toda tranquila com o seu esposo, com seus familiares, senta ao redor da mesa e saboreia um delicioso almoço preparado pela sua funcionária. Ou se você é o esposo ou a esposa, chega em casa, quem é que fez o almoço hoje? Foi meu esposo. Quem é que fez o almoço hoje? Foi minha esposa. Você senta com seus filhos, né? E partilham daquele momento bonito em família que é o almoço. Quem é que te garante que aquele alimento não está envenenado? Né? A gente não pensa muito nisso. Quem é que dá certeza que a pessoa não teve ali um distúrbio emocional, um problema mental, ou uma intenção maldosa mesmo, de falar, quer saber, agora hoje eu vou matar a minha esposa, vou matar os meus filhos, eu vou matar o meu patrão, eu vou envenená-los. A gente vive de fé, né? De confiança. Claro que eu estou usando um exemplo bastante radical, só para entender que a fé é algo concreto, né? E depois uma outra concreta que faz parte da vida da gente, você tendo ou não religiosidade. Né? Nós vivemos de relações de confiança entre nós, com as pessoas, com Deus. Né? E a outra é a palavra fidelidade. Né? Não é difícil ter grandes sonhos. Né? Tem gente que, nossa, tem uns sonhos grandiosos, isso é tão bom, tão saudável. Né? Mas o mais difícil é iniciar um projeto e ser fiel. Né? Fidelidade e confiança são duas realidades que mostram o quanto a fé não é só uma questão religiosa, não é só uma questão teológica, é antes de tudo uma questão humana. O ser humano vive de fé. A gente cresce no relacionamento entre nós, com as pessoas, com o próprio mundo, com a natureza, até com os animais, né? E agora, sobretudo, é claro, entre nós e com Deus, na medida que cresce também a nossa confiança, cresce a nossa fé. Então o Papa Bento XVI, emérito, foi muito intuitivo. O que é que hoje nós precisamos revigorar na igreja? Nos padres, nas irmãs, nos catequistas, nos catequizandos, nos fiéis, a fé. Né? Se nós tivermos mais fé, fé vigorosa, fé autêntica, fé verdadeira, nós vamos muito longe. Sem fé, nós deixamos de dar a mais importante contribuição que eu acredito o mundo tanto espera de nós, homens e mulheres de fé. O senhor lembrou bem a necessidade de, não só na igreja, mas no mundo de certa forma, nas famílias, quando citou esse exemplo da própria refeição. Né? Hoje as pessoas se envolvem com tantas outras coisas, o consumismo, o materialismo, o dinamismo de tudo, e a gente esquece às vezes dessa palavrinha que é tão curta, né? Somente 2 letrinhas, mas que é fundamental para que a gente tenha esse apego maior ao próprio Deus, à igreja, a Jesus Cristo e a tantas coisas boas que o mundo pode nos oferecer também. Mas pegando essa linha do Concílio Vaticano II, quando falou da idade de 1962, eu, Cidinha, tinha 4 aninhos. O padre Paulinho nem tinha nascido, nem o nosso cinegrafista. Você que nos assiste, não sei em que faixa se encontra. Mas imaginar que é algo recente, baseado a história da igreja, a quantidade de concílios que aconteceram e outros concílios milenares já que nós temos na nossa história. Né? Mas que esse, de certa forma, veio trazer, muitos o chamaram como uma alvorada da igreja, novos tempos da igreja. E a gente sentiu, assim, as mudanças mais rápidas no concílio, mais visuais, diríamos assim, primeiro nas vestes sacerdotais, porque até então, pelo menos eu ainda como criancinha, aquela memória dos meus pais falarem, os padres usavam batina o tempo todo, não somente nas celebrações, mas
em todos os lugares. E aí foi permitido que hoje o Padre Paulinho viesse com uma camisa branca, normal aqui, a gente vê os sacerdotes se vestirem, a maioria das vezes, somente para celebrações. E depois foi a questão também da própria celebração da missa, né, que antes era celebrada em latim, numa linguagem que a maioria, creio que 99%, para não dizer 100%, das pessoas na celebração não conheciam, e mesmo assim iam e era a fé que os movia lá, né, e depois tantas outras coisas. Então vamos primeiro falar dessas duas grandes mudanças, Padre Paulinho, que eu acredito que quem nos assiste também sabe, ou se não sabe, que foi um dos frutos do concílio, né, para a gente já trazer uma complicação, diríamos, se nós formos falar o que significa um concílio e toda essa teoria, para algo prático, visual, que todo mundo consegue perceber. Né? É interessante que os dois primeiros documentos que foram discutidos e aprovados pelo concílio em 1963, então veja bem, em 1962 começou o concílio, teve a primeira sessão, foi só de discussão. Para onde nós vamos? O que é que nós queremos discutir? Quais são os principais problemas da igreja? Aí veio a morte do Papa João XXIII. E aí, a eleição de um novo Papa, o Papa Paulo VI, em 1963. E é muito curioso, e eu digo que também sintomático, que os dois primeiros documentos aprovados justamente em 63 são justamente estes. O da liturgia, Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia, uma constituição, e o outro, curiosamente, sobre os meios de comunicação, o Inter Mirifica, né, que é apenas um decreto, é um documento tem o seu valor, porque em 1963 a igreja estava dizendo, olha, nós precisamos nos comunicar melhor, nós precisamos usar melhor os meios de comunicação, nós precisamos valorizar mais os profissionais que, às vezes, sem falar de Deus, eles podem transmitir a nossa mensagem. E aí, Cidinha, talvez agora a gente comece a entender o concílio. Né? Primeira preocupação, a preocupação em como transmitir, como falar do mistério de Deus, através da liturgia. A liturgia estava praticamente, como você mesma disse, incompreensível. Né? A língua é uma língua muito bonita, é uma língua sofisticada, é a língua mãe das nossas línguas latinas, que é o latim, porém, as pessoas elas não tinham mais, como na Idade Média, né? E as pessoas de outros continentes, que não seja o europeu, não tinham mais acesso ao latim. E os presbíteros rezavam a missa em latim, usavam essas vestes, né, que você mesma disse, que de uma certa forma transmitiam uma mensagem de que o padre era um homem que deveria ficar guardado, que deveria ser separado. Né? São mensagens subliminares que as pessoas captavam. O padre era um intocável. O padre ficava distante das pessoas. Né? Ainda mais, quando se aproximava, na Assembleia Litúrgica, se aproximava falando uma língua que a gente não entende. Então virou uma coisa muito complicada, muito difícil. Né? E aí, o primeiro documento, que é uma das quatro constituições, é justamente sobre a liturgia. E aí nós começamos, o Vaticano II, esse documento sobre a liturgia, ele não aboliu a missa rezada em latim. O que os padres conciliares pediram é que fosse possível rezar na língua vernácula, na língua de cada país, né? Na língua do seu povo. E isso passou a ser uma coisa constante. Né? O missal romano foi traduzido para o português, né? Para o inglês. Hoje nós temos aí o missal romano traduzido em línguas indígenas. Temos o missal romano traduzido na língua chinesa. Então, você transmite o mistério de Deus, o mesmo mistério, na língua que as pessoas entendam. E o interessante, fazendo o contraponto, o outro texto, que é o decreto Inter Mirifica. Quer dizer, a igreja precisa comunicar melhor o mistério de Deus e precisa também comunicar-se melhor com o mundo através dos meios de comunicação. Intuições que já tinha tido o Papa João XXIII,
que aliás ele fez um negócio interessante, ele teve um pouco de receio em relação à aceitação por parte dos cardeais de um concílio. Ele era muito idoso, os cardeais podiam pensar, mas ele vai convocar um concílio para quem fazer, né, com essa idade? Mas ele tinha muita vontade, ele achava que era o momento, o homem, né, o Kairos, né, aquele momento oportuno. Então o que ele fez? Foi para a Basílica de São Paulo, mas mandou já a notícia para os jornalistas. Enquanto ele informava na Basílica do seu desejo de convocar um sínodo para Roma e um concílio para a igreja, os jornalistas já estavam divulgando. E olha que naquela época demorava muito mais para esparramar a notícia. Demorava muito mais. E assim foi interessante que quando os cardeais começaram a perceber, a notícia já estava correndo a Europa, correndo o mundo. O Papa convocou um concílio. Então não dá mais para fazer nada, isso é obra do Espírito Santo. E aí nós tivemos esse que foi um dos eventos mais importantes do século XX e da história da igreja e da história do mundo. Porque a igreja ela se recolocou no mundo, né, através do Concílio Vaticano II. Primeiro, pelo estilo do Papa João XXIII, que morreu sem ver nenhum documento aprovado, igual Moisés, né? Chegou até lá no alto do monte, viu? Contemplou a terra prometida e foi embora, né? Interessante isso, né? Eu acho que é Deus sempre nos ensinando. Nós não precisamos ver as coisas acontecerem, né? Aquilo que nós desejamos que aconteça, que os nossos filhos vejam, que os nossos netos vejam, né? E nós também estaremos vendo neles, através deles e da vida eterna. Eu acho que isso é muito interessante. Por isso que vale a pena. E aí nós tivemos a eleição de um Papa com 76 anos, o Papa Francisco. Novamente houve um choque. Nossa, é muito velho. A igreja está constantemente dizendo que, para quem acredita na vida eterna, na vida plena, não tem velhice, né? A pior das velhices não é a velhice do corpo, é a velhice do espírito. Tem um rapaz aí com 20 anos, tem moça com 25 anos, não tem gosto, não dá para você conversar. A pessoa não tem expectativa nenhuma, né? Não tem sonhos, morreu, está velho. Essa velhice nós não queremos, porque nós podemos envelhecer exteriormente, né? Mas estamos sempre rejuvenescendo-nos pelo dom da fé, né? Nós vislumbramos a vida eterna, a vida plena. Então, tem gente que não entende. Por que você está se esforçando tanto por isso? Você não vai morrer logo? Morrer, como nós entendemos, né, a partir do que Jesus nos disse, para viver, morrer para nascer para a vida plena. Eu acho que a gente vai ficar muito feliz da plenitude da vida, podendo contemplar as sementes que nós semeamos, né, olha o nome do programa, né, sementes de esperança, germinando e produzindo seus frutos. E é isso que o Concílio Vaticano II, eu acho que hoje, ainda que falta muito a fazer, mas acho que é isso que nós hoje estamos podendo, e somos privilegiados. Você já tinha nascido, né? Tinha 4 aninhos, mas os frutos do concílio, né, demorou, e agora que nós estamos colhendo, né? O privilégio daqueles que viveram aquele momento foi o privilégio de ter acreditado, e nós já estamos tendo o privilégio de ver os frutos sendo colhidos. Acho que já com essa introdução deu para a gente entender um pouco do que é o Concílio Vaticano II e por que a Igreja o valoriza tanto. É claro que assuntos não vão nos faltar e a gente vai continuar conversando nesse programa de hoje. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600.
Casas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal. Este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa, hoje aqui conversando com o padre Paulinho Amaral acerca do Concílio Vaticano II, que estamos comemorando agora 50 anos da realização dele, como ele aqui também já colocou para nós, que foi o maior acontecimento da Igreja dentro do século XX. E aí, quando ele começou a contar, né, que o Papa João XXIII é que convocou esse concílio em 1962, com a sua morte, durante a realização do concílio, foi eleito o Papa Paulo VI, por alguns anos também conduzindo a Igreja. Em 1978, com a morte dele, a Igreja escolheu o Papa João Paulo I, ficou apenas um mês praticamente, isso eu já me lembro bem, eu tinha 20 anos na época. Até eu comentava ainda com algumas pessoas, antes da eleição do Papa Francisco, né, que a gente fala que é o Espírito Santo que conduz, né? Pessoas falam, mas existe muita manipulação também. Eu falava, se Deus não estivesse no comando, e o Papa João Paulo I poderia ter tido um papado longo também, às vezes o mundo não conheceria o Papa João Paulo II, né? Sim. Que a gente conhece. Então, depois dele vem o Papa João Paulo II, que é quem, durante o seu papado, foi escrito o Catecismo da Igreja Católica. O Papa Bento XVI, que você disse que foi, de certa forma, o arquiteto de tudo isso daí já, e agora o Papa Francisco tendo como herança valorizar esses 50 anos, e talvez vai caber mais a ele colher esses frutos, que nesses 50 anos ainda não deu tempo de desabrochar muita coisa, né, Padre Paulinho? Pois na Igreja, né, nós temos um pouco esse princípio de que, como nos ensina o próprio Senhor, né, tenhamos a paciência histórica, né, a paciência de Deus, e a gente sempre olha para aquela parábola do semeador, né? Não é porque não estamos vendo resultados, não estamos vendo, de repente, todas as sementes germinando e produzindo frutos, que vamos deixar de semear, né? E há muitas críticas em relação à colocação na prática, né, do concílio. O Concílio Ecumênico Vaticano II, ele é um ponto de partida, mas ele é também um ponto de chegada, né? São 16 textos, né, 16 documentos, que muitas pessoas, isso é uma pena, ainda não tiveram oportunidade de conhecer. E aqui, Cidinha, quando a gente diz muitas pessoas, às vezes até mesmo nós padres, né, seminaristas, diáconos, ministros, catequistas, lideranças, quanto mais as pessoas que frequentam a igreja de uma forma menos sistemática. Então, como é que vai ser colocado em prática de forma eficaz, né, um texto, ou são 16 textos que às vezes as pessoas não conhecem suficientemente? Então, olha, o primeiro concílio da igreja a gente encontra lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o concílio de Jerusalém, né? Os apóstolos tinham problemas. Como é que nós vamos evangelizar os pagãos? Nós temos que exigir dos pagãos o mesmo que se exigia dos judeus? Começou o problema. Um grupo dizia, nós temos que exigir. Tudo que se exige para um judeu que se torna cristão,
tem que se exigir de um pagão. Mas os pagãos não entendiam nada de judaísmo. Era totalmente sem sentido exigir alguma coisa de um pagão. Aí foram fazer o quê? Debater. Foram discutir e chegaram a uma conclusão muito bonita. E lá nos Atos dos Apóstolos, na carta que os apóstolos mandam às igrejas, é muito interessante, que diz o seguinte: o Espírito Santo e nós decidimos não exigir de quem vem do paganismo que aceite Jesus Cristo como Salvador. O resto é tudo consequência. Agora, no século XX, nós tivemos o Concílio Ecumênico Vaticano II, convocado e inaugurado pelo Papa João XXIII, muito intuitivamente, né? Os historiadores contam que perguntaram para ele um dia, né? Ele era muito bonachão, era muito simpático, ele era muito livre. Papa João XXIII, o senhor sabe o que nós vamos tratar no concílio? Por que o senhor convocou um concílio? Ele falou: eu não, mas o Espírito Santo sim. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Aqui sempre fomos nós. Sempre somos nós. Agora, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Como nós já conversamos no bloco anterior, olha que coisa de Deus, né? Primeiro, olhar para a assembleia litúrgica, que é onde a gente enxerga a igreja. Eu gosto de reparar, domingo, quando estou indo presidir a missa, eu fico olhando as pessoas chegando na igreja, para formar o corpo de Cristo. As pessoas vão chegando na igreja como o povo de Deus que caminha, né? A missa, por mais que muitas pessoas acham muito sem graça, monótona, mas ela faz com que nós, naquele ritmo, aquela batidinha de sempre, a missa não precisa mudar. Porque ela nos coloca em sintonia conosco mesmos, com o mundo, com o universo, né? Tem gente que fala: olha, eu gosto de ir na missa porque daí eu volto a me encontrar, né? Aquela sintonia. Depois os meios de comunicação, o intermirífica. E aí veio a morte do Papa. Paulo VI, escolhido por Deus, porque no momento tenso do concílio não se tinha aprovado nenhum documento, sinal que a coisa não estava fácil, né? Consenso ali não estava muito fácil. Com ele, dezembro de 63, vai fazer 50 anos agora, 2 documentos sobre a liturgia e sobre os meios de comunicação. Morre o Papa Paulo VI, em 78, o concílio estava andando. Vem o João Paulo I, poucos meses, 33 dias. E aí nós tivemos o Papa João Paulo II, que, às vezes muito criticado, mas conduz, né, a colocação em prática do concílio e nos dá um fruto do concílio, que é o Catecismo da Igreja Católica. O Papa Bento XVI, que já estava muito inteirado de tudo isso, ele vai retomar e chamar a atenção para a importância de que o concílio seja o referencial para a Igreja, né? E o Papa Francisco disse agora recentemente, não tenhamos medo do Espírito e coloquemos em prática o concílio. Então a Igreja vai sendo realmente guiada pelo Espírito Santo, e cabe a nós conhecer esses documentos e procurar colocá-lo em prática. Bom, padre, a gente está falando tanto desse documento também do Catecismo da Igreja Católica, né? E eu até trouxe o exemplar aqui também para mostrar, acabou ficando aqui. E lembrando a vocês que esse, aliás, é uma das primeiras edições, porque agora ele já saiu mais compacto, né? Ele está menorzinho, mas também a letra, às vezes, um tamanho menor. Mas é uma maneira da gente conhecer um pouco das verdades da fé, como nós falávamos também do ano da fé, né? As pessoas às vezes têm ainda muita dúvida acerca daquilo que a igreja ensina, e eu gosto muito, não sei se você já assistiu alguma vez na Canção Nova, o professor Felipe Aquino, às quintas-feiras ele tem a Escola da Fé, e praticamente ele baseia as aulas dele aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? E esses dias eu ouvi ainda falando que o ano da fé é um convite a nós nos reencantarmos pela verdade da nossa fé, especialmente pela profissão de fé que a gente faz em toda a missa, que é a oração do creio. E que, na verdade, o catecismo é isso que ele faz, né? Ele explica, diríamos assim, detalhadamente cada uma das verdades de fé que a gente professa nessa oração, que sintetiza aquilo que a nossa fé nos faz acreditar. Então, esse fruto deixado
Esse foi do Papa João Paulo II, né, que não tem Isso. como tirar, e basicamente junto com o documento Catequese Renovada, né, que se aqui existe o nome Catecismo da Igreja Católica, mas na linha da catequese, agora eu vou falar como catequista, que é uma convivência grande na igreja, antigamente as pessoas faziam o catecismo para fazer a primeira Eucaristia e depois, a partir desse documento do Papa João Paulo II, passou a se fazer a catequese. Hoje essa catequese sistemática, que você teve paróquias muito tempo, assim como muitos também, 3 anos para preparar a primeira Eucaristia, mais 3 anos para a Crisma, tentando já dar às nossas crianças e adolescentes talvez uma formação maior que a minha geração teve, diríamos assim, que era o espaço mais curto de aprendizado e pouco conteúdo, até porque a gente não tinha tanto subsídio como a gente tem hoje. Sim. Então, a comemoração do Concílio Vaticano II, 50 anos, né, de inauguração e de realização, e os 20 anos do Catecismo já como um fruto, né, é uma demonstração da riqueza da nossa igreja, né. São 2.000 anos de história, 2.000 anos de aperfeiçoamento de como é que nós compreendemos a nossa relação com Deus e entre nós. Esses 2.000 anos da doutrina da igreja, a partir sempre da Sagrada Escritura, esses 2.000 anos estão condensados aí no Catecismo da Igreja Católica. Eu acredito, viu, Cidinha, que talvez seria um presente que nós ganhamos e nós podemos oferecer para celebrarmos bem os 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Continuar caprichando na nossa liturgia, né? Momento sublime. Imaginemos, né, nós somos aí quase 20.000 paróquias, são milhares e milhares de comunidades, às vezes não tem a missa, mas tem a celebração da palavra, bem feita, o bem que isso não faz para a vida das pessoas, para as famílias, para o trabalho durante a semana. E depois, olhando lá para o segundo documento, que é o Inter Mirifica, nós estamos aqui, eu acho que o programa de televisão como esse é um pouco consequência de um texto como esse, né, que abriu a igreja para a valorização dos meios de comunicação. Vamos continuar crescendo, avançando, investindo, acreditando, né? É o Evangelize, é o programa Sementes de Esperança, é o Pulsando Diocesano. Hoje nós temos aí uma programação vastíssima nas rádios comunitárias, né? Oxalá possam surgir outros programas de televisão para que os católicos cada vez mais falam, peraí, mas essa é a minha igreja, tem tudo isso? Tem toda essa riqueza, tem toda essa grandeza. Eu gosto de assistir, incentivo as pessoas a assistirem a TV Canção Nova. É a nossa TV, é a TV que tem um compromisso com a mensagem católica. A TV Rede Vida, TV Século XXI, a TV Aparecida, né? Incentivar um programa como esse que você faz com tanto carinho, com tanta vontade de oferecer o melhor, né? Que está aí, para quê? Para ajudar as pessoas a se formar mais. Então, o Catecismo da Igreja Católica, é engraçado que o Vaticano II tem 16 documentos, 4 são os principais, como se fossem 4 pilares, né, de uma casa, de uma mesa. E são as 4 constituições. Uma sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio. Uma outra sobre a igreja, Lumen Gentium, a igreja é luz das nações. Uma outra sobre a Bíblia, Dei Verbum. E uma quarta é sobre a pastoral, né? A Gaudium et Spes, sobre a relação da igreja com o mundo. As alegrias e as esperanças, os sofrimentos e as conquistas de cada homem e mulher são também as nossas, né? 4 pilares. O catecismo também tem 4 partes. A partir do creio, como você estava dizendo, né? A fé confessada, a fé professada. O creio é a primeira parte. A segunda parte são os sacramentos. Não existe fé confessada e professada sem uma vivência comunitária, né? Tem gente que fala, eu rezo só em casa, eu rezo para mim mesmo. A fé cristã nos compromete com uma comunidade que celebra. Então, e a segunda parte do catecismo são os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Mas a gente não pode descuidar do batismo, né? Às vezes dá uma dó, né? Celebração do batismo única, né? Aquela criança não vai ser mais batizada, né?
Os pais estão ali felizes, né? A alegria do pai, da mãe, os padrinhos de batismo, às vezes nem é muito participante, mas estão ali. Que oportunidade que nós temos para mostrar a beleza dos nossos sacramentos, né? Mesmo a unção dos enfermos, sacramento da ordem, do matrimônio, da crisma, né? Depois vem a terceira parte. Bom, fé professada, fé celebrada. Aí vem a terceira parte, difícil, fé vivida. Os 10 mandamentos, né? A fé tem que ser vivida. Não tem essa história de que eu sou padre lá na igreja, né? Tem gente que fala, o senhor está aqui, e eu respeito o senhor quando está de batina, ou de túnica. Mas não existe isso, né? Eu não sou cristão só dentro da igreja. Sou cristão onde quer que eu vá. Se eu entrar num bar, né, para conversar com alguém, para cumprimentar alguém, para conversar com alguém, eu não entro como agora eu deixo o cristão lá fora e entro eu. Né? Não existe isso. A fé tem que ser vivida. E eu tenho uma preocupação, que eu acho que também é sua, é de tantos que estão nos acompanhando. Por exemplo, hoje nós estamos esquecendo os 10 mandamentos. Você pergunta para uma criança na catequese, não sabe, né? Se nem conhece, nem sabe quais são, como que vai viver? Né? Como é que vai viver? São coisas que, mas isso é bobagem, isso aí está superado. Um modo de viver que nos dê gosto pela vida nunca vai estar superado, né? Eu acho que temos que refletir um pouco sobre isso. E finalmente a quarta parte, que é a oração. Fé professada, creio, fé celebrada na liturgia, fé vivida, os 10 mandamentos, fé rezada. Né? E a oração que o catecismo coloca por excelência, a oração do Pai Nosso. Olha, eu sempre pensei, Cidinha, qualquer pai de família, mãe de família, você que está acompanhando, você catequista, nós padres, você que gosta de e acredita que é possível formar um ser humano melhor, peguemos esse esquema. Não precisa inventar mais muita coisa, não. Eu acho que a gente está oferecendo não só um caminho seguro, mas um caminho bom para formar uma pessoa humana saudável e um cristão convicto e que pode ajudar a transformar a sociedade. Com muita sabedoria, praticamente, Padre Paulinho resumiu aquilo que vocês veem aqui, na espessura do livro e tudo que tem, mas esses 4 pilares que a gente pode lê-lo todo para conhecermos o rico conteúdo, mas de certa forma colocar em prática isso que ele nos falou, né? Que a gente tem a nossa fé, então, a nossa profissão de fé, que possamos vivê-la através dos sacramentos, os 10 mandamentos, que às vezes um pouquinho esquecidos aí ao longo do tempo, mas que é muito fácil nós retomarmos também, e depois, é claro, uma vida de oração, que é a vida que nos faz sermos de fato verdadeiros fiéis, verdadeiros cristãos. E é claro que esse assunto ainda sobre o concílio, a gente tem muito mais por falar, e é que nós vamos continuar a seguir. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos.
Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar e a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence, um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa e hoje aqui conversando com o Padre Paulinho Amaral, abordando as questões do Concílio Vaticano II, os grandes documentos que brotaram desse concílio e depois também o Catecismo da Igreja Católica, que de certa forma vem nos ajudar ainda a compreender melhor tudo aquilo que a nossa Igreja ensina. Agora nós já conversamos bastante, né, Padre, sobre esses 50 anos do concílio, falamos de duas mudanças mais assim visíveis e você conversou bastante a respeito desses dois documentos, um falando da Santa Eucaristia e outro falando dos meios de comunicação. E eu fiquei imaginando aqui que quando o Papa João XXIII acenou para esses documentos, não os viu prontos, mas certamente que começou a elaboração, naquela época não se imaginava uma missa pela TV. E agora aqui, de certa forma, a gente pode juntar essas duas coisas, que nós já citamos vários exemplos de TVs católicas que têm a Santa Missa pela TV, ou outras TVs abertas mesmo, mas tem esse horário reservado. Como é que acontece quando a pessoa assiste a missa pela TV? O valor dessa missa é a mesma que estar indo na igreja e participando dela? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? E difícil também, mas vamos procurar compreendê-la, né? Que hoje nós temos talvez o melhor exemplo de missa que é transmitida pela TV, o melhor exemplo seja o da Rede Vida. Né? Inclusive eu ouvi celebrando um dia na Rede Vida, com muito orgulho, vendo o Padre Paulinho lá na Rede Vida celebrando a missa. Foi no último dia 10 de fevereiro, né? Nós estivemos lá com o coral Sagrada Família da Paróquia Santo Antônio de Pádua do Pirapó. É muito interessante ali, porque o que o proprietário da TV fez? Seguindo as diretrizes, né, desde o concílio, desde a Sacrosanto Concílio até as normas mais atuais, ele construiu um templo, né, que tem missa diária e que é transmitida pela TV. Então, veja bem, o que é o melhor, o que é o ideal? Né, o que é o mais significativo? Havendo condições de você ir à missa, né, você não pode ficar assistindo pela televisão. Né? Se você tem condições, sua saúde está boa, você de repente não tem alguém que dependa de você para um cuidado, né, que se você for, tem que arrumar uma outra pessoa para ficar com aquela pessoa, um idoso, uma criança. Você não tem essas limitações, você deve ir à missa. Por quê? Porque nós não assistimos à missa. Aliás, esse foi um conceito que o Vaticano II mudou. Nós participamos da missa. Né? Existe um momento que o padre fala na missa, logo depois das oferendas, né? Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A Assembleia responde: receba, ó Senhor, por tuas mãos, pelas mãos desse presbítero, esse sacrifício. O padre pode até responder junto com a Assembleia. Mas olha o papel, né? Quando eu falo um pouco sobre a missa, eu fico sempre pensando nisso. Se eu não tenho a Assembleia, eu respondo, é claro, quando o padre preside a missa sozinho, mas olha olha a importância do povo, que nesse momento pede a Deus que aquelas oferendas, né, sejam recebidas pelas mãos daquele presbítero. Então, se você pode ir na missa, é muito melhor que você vá. Se você não pode, por alguma limitação, né, é claro que é muito sadio, é muito valoroso assistir a missa pela televisão. Né? Tem, por exemplo, eu conheço muitos casos de doentes
de pessoas de idade, elas não têm mais condições de se deslocar até a igreja, elas não conseguem se deslocar, às vezes é doente, né? Então ela assiste pela televisão, ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a partilha da palavra de Deus, ela de uma certa forma entra em comunhão espiritual e depois ela recebe a comunhão através de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão em casa, né? Então, de fato, nós tivemos aí um encontro dessas duas realidades. A missa com todo o seu valor e a missa que chega muito mais longe, em diversos lugares, né, através dos meios de comunicação. Agora, essa missa assistida pela televisão não substitui a missa que a gente pode participar. Tanto que, se você não pode participar, é um idoso, é um doente, peça para alguém chamar o padre para lhe fazer uma confissão, para lhe ungir, e a partir daí você poder receber Jesus na Eucaristia. Que, aliás, é um dos ministérios tão bonitos na igreja, encantador, ver aquelas senhoras, aqueles senhores. A gente tem às vezes até alguns jovens que termina a missa, pega lá com muito respeito uma teca e vai levar a comunhão, vai levar Jesus Cristo na Eucaristia para o doente, que às vezes assistiu pela TV e que agora vai receber Jesus, né, o seu corpo, o seu sangue na Eucaristia. Por quê? Porque nós estamos sempre falando de uma realidade que é uma realidade cuja característica principal é o encontro, né? Não é virtual, né? A missa não é um cenário, não é um teatro, é uma realidade, né? Aquela refeição repartida, que é o corpo e o sangue de Cristo, ao redor daquela mesa estão os crentes, os fiéis, e tudo o que acontece ali não é uma encenação, né? Não se faz a missa para a TV, né? Se faz a missa real, presidida pelo presbítero, com os diáconos, e aproveita-se esse instrumento para transmiti-la para que chegue em mais lares. Mas não é uma missa diferente, é a mesma missa. Daí, se a gente puder participar, melhor. E esse exemplo que você nos deu, inclusive dos ministros da Eucaristia que levam a comunhão, podemos dizer que também, como frutos do Concílio Vaticano II, foi essa participação maior dos leigos, quase que um protagonismo neles, nesses diversos serviços pastorais, movimentos. Isso também, de certa forma, nasceu depois do concílio, né, padre? Isso. Com a sua pergunta, você me permite falar, né, de um outro documento importantíssimo, que é o Lumen Gentium, que é o documento sobre a igreja. É isso mesmo. Nós tínhamos uma igreja que concentrava toda a sua missão e seu trabalho no ministério ordenado, né? No presbítero, no diácono, no bispo, mais ainda no presbítero e no bispo. A partir da Lumen Gentium, que foi um dos documentos mais difíceis de aprovação, né? Ele foi aprovado, aí, se eu não me engano, em 1964, no meio do concílio, dezembro de 64, mas com muita dificuldade. Por quê? Porque na cabeça de muitos bispos, a igreja sempre começava pela hierarquia, né? Pelo padre, pelo diácono, pelo bispo. E os padres conciliares, mas peraí, mas a igreja é isso? Chegaram à conclusão e montaram a Lumen Gentium, que é sobre a igreja que, antes de tudo, nós somos povo de Deus. De dentro do povo de Deus, para organizar o povo de Deus, o corpo de Cristo, emergem os ministérios a serviço do povo de Deus. E há uma vocação especial para os cristãos e cristãs, leigos e leigas. E aí está um trabalho desenvolvido que é muito significativo, você está lembrando, por leigos e leigas, por homens e mulheres, por jovens, inclusive, aqueles que já têm condições de fazer esse trabalho, né, maiores de 18 anos, que sejam ministros instituídos pelo bispo, de levar Jesus na Eucaristia para tantas e tantas pessoas nos hospitais, nas casas, um trabalho que o padre não conseguiria fazer. Mas, ajudado pelos leigos, a igreja consegue chegar nos lugares, né, mais distantes, né? Às vezes você tem uma comunidade rural, ou lá na periferia, lá no cantinho da cidade. O padre reza a missa aqui porque ele não tem condições de rezar a missa lá naquele lugar, pelo menos todo domingo. Mas ele reza a missa aqui. Um ministro de comunidade
vai poder presidir uma celebração da palavra e, inclusive, se ele quiser, né, não que seja necessário, mas se ele quiser, levar a Eucaristia consagrada. E ali, os que fizerem parte daquela celebração vão poder comungar. E ainda mais, um ministro da Eucaristia vai poder levar aquela mesma comunhão para um doente. Olha onde é que nós chegamos. Quer dizer, isso é a igreja, né? Uma igreja que é formada, antes de tudo, por batizados. A distinção leigo-leiga e hierarquia é uma distinção para mostrar a urgência de servir, de chegar ao mais longe possível. Uma outra conquista do Concílio Ecumênico Vaticano II, que quem quiser saber mais sobre isso, né, sobre esse novo modo de organizar a igreja, vai encontrar nesse documento, que é uma das 4 constituições, chamado Lumen Gentium, a luz dos povos, que inclusive nós temos um livro agora sobre a Lumen Gentium, feito por um padre da nossa diocese, que é o Padre Almeida, né? A Paulina está fazendo uma coleção sobre cada um dos documentos, dos 16 documentos. E o comentador da Lumen Gentium é o Padre Antônio José de Almeida, que muitos de vocês conhecem, que já esteve também no Sementes. Sim, né? Participou no Sementes de Esperança. Que é um especialista em igreja e que é um incentivador valoroso dos ministérios leigos. Que, como é bonito você ver uma igreja com tanta gente participando, né? Com tanta gente exercendo a mesma missão, porque assim como eu, que sou padre, o outro que é diácono, o outro que é bispo, somos todos, ao final de contas, batizados. Bom, padre, sobre o concílio, é claro que num programa nós não conseguiríamos falar tudo e muito menos ainda acerca de todos os documentos. Mas eu acho que já foi bom assim para o pessoal que nos acompanha ter uma ideia geral. E se vocês quiserem saber mais, quiserem que esse assunto seja retomado de repente, mandem um e-mail para nós ou entrem em contato conosco através do Facebook para a gente explorar um pouco cada um desses documentos também que o Padre Paulinho aqui falou, que às vezes muitos de nós já ouvimos falar deles e outros às vezes acaba sendo uma novidade, mas uma novidade já cinquentenária, né? Está comemorando aí os seus 50 anos. Então, eu acho que o que nós tentamos colocar é que mostrar que o Concílio Vaticano II, algumas das mudanças são reflexos que nós estamos vivenciando no dia a dia, às vezes não nos demos conta de que aconteceu baseado nesse fato aí, essa ocasião tão especial que a Igreja viveu de 1962 a 1965. Então, agradecer mais uma vez, Padre Paulinho, a sua presença em vir e nos ajudar também a fazer essa catequese pelo Sementes de Esperança, e que acho que é um pouquinho fruto do concílio também, né? Com certeza. Porque com certeza. A gente é muito bom fazermos a cobertura de eventos que acontecem, mostrarmos aqui imagens de viagens quando fazemos, mas uma das funções do Sementes é ser um programa que passa também essa formação, essa catequese. Então agora a palavra é sua aí para encerrar o programa e, de certa forma, resumir aquilo que a gente tentou falar ao longo do programa. Agradeço a oportunidade, outra vez parabenizo, e sempre para mim é um prazer poder, né, de uma forma muito simples, dar uma contribuição, porque eu acredito muito, né, nesse meio de comunicação, e acredito muito que talvez muitas das coisas que a gente gostaria de partilhar com as pessoas não seriam partilhadas se não tivéssemos um instrumento como esse. Lembrar, Cidinha, que o concílio ele foi assim muito inspirado mesmo, né? Além desses documentos que a gente já comentou, né? O concílio falou da Bíblia, pela Dei Verbum, falou do ecumenismo, né? Nós cristãos temos que estar em diálogo com os outros cristãos, do diálogo interreligioso. De vez em quando a gente fica triste com o terrorismo, e aí se acusam, né, o fanatismo religioso. O concílio tem um decreto sobre o diálogo com as outras religiões, né? O diálogo com o judaísmo, com o islamismo, o diálogo com os não crentes, com os ateus, né? O concílio falou também de uma forma muito bonita da formação presbiteral, do ministério dos bispos, dos presbíteros, da vida religiosa, e o concílio tem um decreto especial sobre a vida dos leigos, né? Que inclusive é um outro texto que foi comentado pelo Padre Almeida. Então, tremenda riqueza. Nós vamos aí até 2015, mas já disse o Papa Francisco, viu, gente? Não vamos ficar só comemorando, né?
Não adianta ficar comemorando os 50 anos do concílio. O que nós precisamos é, primeiro, conhecê-lo. Né? Como é que a gente vai colocar em prática se a gente não sabe nem que existiu e não conhece os textos? Né? Nós precisamos estudar esses textos, precisamos conhecê-lo. Daí a oportunidade que eu agradeço muito de um programa como esse, porque possibilita que as pessoas, opa, mas teve isso, mas tem esses assuntos, mas tem esses textos. Eu sempre, de repente, procurei saber e nunca imaginei que está resumido, tem tudo num texto só. Dá um pouco de receio, porque às vezes é meio grosso, né? Os 16 documentos, você vai lendo aos pouquinhos. Então, é hora de deixar que esse sopro do Espírito realmente nos ajude a colocar em prática o concílio, e assim nós estaremos contribuindo também com um mundo melhor, que é o mundo que nós todos sonhamos. Então, fico feliz da oportunidade e que nós possamos, eu acredito, espero, né, ter despertado em você que nos acompanha a curiosidade em primeiro lugar, que já é uma coisa boa, mas a vontade, o desejo de repente, procurar aí na sua casa, na sua paróquia, numa livraria. Né? Existe essa coleção que sai separadinho, os 16 textos, né? Sem querer fazer propaganda, que as Paulinas não contribuem com o nosso programa aqui, né, Cidinha? Infelizmente não. Poderia até fazer uma propaganda, olha aí, né? Os 16 textos estão sendo lançados, então aí a gente vai lendo aos poucos. E assim, entendendo tudo isso que foi falado aqui, né? A Cidinha desde o começo tem falado da liturgia, as mudanças que ocorreram e as mudanças que às vezes tanto nós esperamos que aconteçam na igreja. Também elas dependem de nós. Então, acho que com mais esses esclarecimentos é aquilo que o padre mesmo falou, que desperte a curiosidade em você, de repente, em conhecer algum desses documentos, ou quem sabe até 2015 a gente consiga ler todos eles, né? Quem tem o hábito pela leitura sabe que encarar um livro desse aqui não é nada assim tão difícil e é fonte de conhecimento. Diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, para que a gente possa amar mais essa igreja fundada por Jesus Cristo, fundamentar mais a nossa fé nesse ano da fé, nós temos que conhecer, é através da formação, por isso a gente deve buscar sempre conhecer mais. Então, padre, agora para encerrar, se puder oferecer a bênção de Deus a quem está nos acompanhando lá também, quem sabe ainda dando um reforço a mais nesse desejo de que busquem cada vez mais conhecer aquilo que a igreja ensina. Um abraço a você que tem nos acompanhado, pedimos ao Senhor que sempre os ilumine, os inspire, viva com alegria o dom da fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte o seu rosto para você, para a sua família e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, mais uma vez aqui o nosso agradecimento ao Padre Paulinho pela presença, por partilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Esperemos que com essa bênção de Deus que chegue em seus lares, chegue também um pouco mais dessa esperança, dessa luzinha de fé, para que a gente possa viver sempre melhor nos ensinamentos daquilo que Deus de fato quer para cada um de nós. Meu abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.